Pessoal, muita gente nos comentários fala, pô, Júlio, quanto tempo você vem falando dessa situação do Atlético, né? O pessoal confunde muito, lógico, eu sou cruzeirense, sou fanático, gosto de zoar, tem muito amigo atleticano me zoaram demais aí nessa fase que a gente passou desde 2019, mas quando eu faço análise financeira, eu faço uma análise séria. Eu lembro muito de eu questionar a questão do estádio do Atlético, né? Eu vi o que o estádio fez com o Corinthians e a movimentação me parecia muito similar, um investimento muito alto, o Atlético estava trocando o Diamond, que gerava receita, um ativo com liquidez, por um ativo sem liquidez que não pagava o investimento, o custo financeiro dele, o custo de oportunidade que a gente chama. Vou tentar ser breve aqui. Depois eu vi o Atlético investindo muito alto numa folha de pagamento por muitos anos seguidos. Eu sempre sou a favor do investimento ser pontual para depois botar a roda para girar. E o Atlético não botou a roda para girar. O Atlético investiu muito mal na base. Quando você investe alto, você tem que investir no profissional e na base, porque esses dois juntos, juntando prêmios por performance, juntando aumento de arrecadação e juntando venda de jogador de base, bota a roda para girar e o time entra em velocidade de cruzeiro. Eu não vi o Atlético fazendo isso. Eu vi o Atlético continuando investindo, querendo equilibrar investimento com Palmeiras e Flamengo, sendo que os dois tinham uma máquina de receita muito maior e principal, potencial de receita. O potencial de receita é diretamente proporcional ao tamanho da torcida. Vocês estão vendo as pesquisas. O Atlético tem uma torcida significativa? Tem, mas é a sexta, sétima, muito abaixo do Palmeiras, muito abaixo do Flamengo e bem abaixo do Cruzeiro, inclusive. Né? Teoricamente, o Atlético não pode nem disputar com o Cruzeiro investimento, porque o Cruzeiro tem potencial de gerar muito mais receita. E tudo isso eu venho falando há muito tempo. Então, o que passa pelo Atlético? O Atlético fez um investimento muito errado no estádio. O Atlético não entrou em RJ por causa de conflito de interesse. O Atlético tem uma organização societária complicadíssima e as pessoas que não se bicam tem que colocar dinheiro junto, ou se um colocar vai ganhar poder do outro, o outro não deixa, ou seja, tem um problema de governança sério. E agora tem um patrimônio, que é o estádio, mas um patrimônio ilíquido, né? E lembrando que o restante do patrimônio do Atlético ficou para a associação. E a associação não tem nada com futebol e não vai se envolver nessa dívida. Eles não são bobos, eles têm 25% da dívida, né, aliás. Que provavelmente o patrimônio que eles têm lá dá para pagar 25% da dívida do Atlético. O Atlético não tem onde fazer receita. Nós vamos levantar dinheiro no mercado. Ninguém, escuta o que eu tô falando, nenhum investidor que faz conta vai colocar dinheiro no Atlético. Eles podem pegar o dinheiro e botar o dinheiro em times que estão numa situação muito melhor que a do Atlético, botar para um time que deve 2 bilhões de reais. Você entraria num negócio com uma dívida absurda, sem expectativa de gerar resultado? Quanto tempo o Atlético vai demorar para gerar fluxo de caixa positivo, pagando 200 milhões de reais por ano de juros? Gente, não faz sentido, a conta não fecha. Ou o Atlético os caras vão botar dinheiro, torrar dinheiro e botar muito, porque botar 500 milhões é para pagar as contas de curto prazo. Se o Atlético ainda põe dinheiro, ainda continua investindo fora do seu potencial de recuperação desse dinheiro investido, não adianta nada. Põe 500, o ano que vem a dívida aumenta de novo, escuta o que eu tô falando. Ou os caras põem dinheiro, o Atlético fecha a torneira, o Atlético vai trabalhar com um time abaixo do que ele mesmo pode. Se ele já trabalhar onde ele pode, já vai ter que cair muito. Se for trabalhar abaixo do que ele pode, o risco de rebaixamento é muito grande. E aí, se cair, você vai ter que fazer igual o Ronaldo fez, vai ter que cortar muita despesa mesmo, porque cai muita receita. A situação não é fácil, foi dito, falei várias vezes, o pessoal falou, clubismo do Júlio, não era clubismo. Falei, o plano de negócio do estádio do Atlético era feito em cima das premissas absurdas, o Atlético teria que ter uma média de público parecida com a do Corinthians, sendo que o Atlético não conseguia encher o Independência, gente. Nós precisamos tirar a paixão do lado, torcedor apaixonado, acha que a torcida do Atlético é gigante, a torcida do Atlético, ela tá envelhecendo, tem perfil de torcida. O ápice da torcida do Atlético é o pessoal da minha idade, 40 e poucos anos. Por quê? São os torcedores que foram forjados nos anos 80. É uma classe média alta. O Atlético não tem torcida nas periferias. Isso tudo são informações que tem que ser levado em conta para a tomada de decisões. Só que a vaidade, a dificuldade do Atlético de querer enfrentar os fatos, o Atlético o tempo inteiro manipulando o número de sócios, manipulando torcida, público presente no estádio, é uma dificuldade de enfrentar a realidade. Enquanto isso é usado para o marketing, ok, o Atlético ainda consegue convencer muita gente que tem uma torcida gigantesca com essas coisas, mas o que acontece? Na hora que você mesmo nega a realidade, o Atlético ele toma decisões que não vai conseguir bancar depois, porque toma decisões como se tivesse uma torcida que lotasse os estádios, como se tivesse uma torcida na periferia de massa, que o Atlético gosta de falar. O Atlético não tem torcida de massa, a torcida do Atlético é dentro da contorno. Então, o Atlético tem que montar o seu plano em cima disso. Tem um potencial gigante dentro dessa torcida do Atlético
Porque são muito ricos, é uma torcida de altíssimo poder aquisitivo, mas não é a torcida que vai para estádio gritar. Por que você acha que tiver que botar amplificador, sei lá o que? Não é. O pessoal da minha idade quer conforto, quer ficar em casa, quer ficar tomando cerveja, no geral, tirando os mais fanáticos, abnegados. Torcida que vai pro estádio é torcedor que lá que ralou a semana inteira, tá querendo ir lá desafogar e tal. É gente da periferia, o perfil da torcida do Cruzeiro. E gente mais nova, que tá com energia. Porra, eu a vida inteira fui em todos os jogos do Cruzeiro, até meus 30 e poucos anos. Agora a gente já escolhe o jogo que vai. Por quê? Porque tem jogo que tem que chegar 2 horas da manhã em casa, você não aguenta mais levantar cedo para trabalhar, antigamente você aguentava. Então, enfrentar os fatos tem sido a dificuldade do Atlético, tem sido uma das coisas que trouxe o Atlético na realidade atual. Vamos lá, os caras, se querem resolver a situação, chama-se turnaround. Os caras precisam passar a faca, precisa botar dinheiro. Você sem dinheiro, você nem custa, você reduz. Porque para você mandar a gente embora, você tem que pagar rescisão. Para você corromper contratos de terceiros, você tem que pagar multa. Para você reduzir determinados custos, você tem que investir em tecnologia. Tudo isso passa por ter dinheiro em caixa. O Atlético tem zero dinheiro em caixa. Está devendo salários, está devendo férias, está devendo empresários, está devendo clubes, está ficando feio. E o Atlético está escolhendo, parece que ainda está escolhendo dever quem não paga juros pelo atraso. Porque os caras ficam devendo salário, aí paga daqui a 2, 3 meses sem juros. O banco, 3 meses sem pagar aí 100 milhões, já é 3%. Fora multa. Tô falando de juros. Então, parece que ainda tá escolhendo o que tá atrasando. A situação tá ficando cada vez mais calamitosa. Os cruzeirenses falam, Júlio, não fica dando mais dicas. Você já falou demais. Gente, quem sou eu? Ninguém me escuta, sei lá o quê. Mas eu tô falando, pra quem tá me vendo aí, pessoal no TikTok, pra quem me acompanha, as coisas precisam ser enfrentadas. Igual o Cruzeiro em 2019 precisou enfrentar. O Cruzeiro precisou enfrentar. O Cruzeiro teve uma situação que quase fechou as portas. A situação do Atlético é tão ruim ou até mesmo pior que a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro teve um problema de caixa que não tinha um real para nada na época. Porém, o Cruzeiro não tinha tanto comprometimento das receitas futuras. O Atlético teve uma antecipação de receita absurda. O Atlético vendeu cadeira cativa. Quem comprou cadeira cativa nunca mais gera R$1 de receita para o Atlético. Name rights, estacionamento, tudo foi camarote, tudo que já venda de bares, tudo que já foi vendido no longo prazo, o Atlético já recebeu e não tem como. Aí o Atlético olha para a base. O time do Atlético na base do Sub-20 está caindo para a segunda divisão. O Atlético, o Cruzeiro, vem nadando de braçada nas divisões de base, já tem 4, 5 anos. O Cruzeiro tem um monte de joia lá. Só aquele Batistella lá vai pagar todo o investimento do Pedrinho. O Atlético não tem. O Atlético tinha um menino lá que parece que era foda, o tal de Savinho, vendeu a preço de banana, porque era exatamente o que acontecia com o Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu o Maurício a preço de banana, tocou no William Potker. Sabe, numa situação assim, quando você tá ruim, parece que falta até oxigênio no cérebro para tomar decisões acertadas. Os caras fizeram só cagada. O Cruzeiro perdeu vários, perdeu o próprio Fabrício Bruno, perdeu o Estevão. Olha a situação, olha o que a falta de organização financeira leva a prejuízos. O próprio Vitor Roque, uma multa ridícula. O Atlético vai acontecer isso agora. O Atlético não vai conseguir segurar o jogador da base mais, o Atlético não vai conseguir segurar um jogador que se destacar. Os jogadores vão começar a ficar insatisfeito. O jogador insatisfeito joga mal, faz corpo mole, quer sair, começa a gerar um clima insustentável, os caras começam a querer forçar uma saída. Quando tá bom, tá todo mundo querendo vir. Quando tá ruim, tá ruim. Então, ou o Atlético enxerga a sua realidade e se põe no lugar e fala assim, cara, nós estamos numa situação terrível, nós não temos de onde tirar dinheiro, as receitas que nossa torcida pode fazer não são suficientes para sequer pagar as contas, quanto mais amortizar a dívida e pagar juros de dívida. Nós precisamos entender que, neste momento, o Atlético tem que montar time de meio de tabela para baixo e rezar para conseguir equilibrar. Porque se o melhor cenário para um time recuperar financeiramente é montar time de meio de tabela para baixo e não cair. E rezar para não cair. Porque no futebol brasileiro, quem monta time do meio de tabela para baixo, fatalmente está correndo riscos, porque ele é muito nivelado. Então você vê aí o Cruzeiro, Ronaldo montou time de meio de tabela para baixo, o Cruzeiro quase caiu. E tem muita chance. O futebol é assim, então a chance do Atlético cair é muito grande. Agora, se o Atlético entrar nessa vibe, eu vou continuar contratando jogadores. O Atlético fez um grande negócio vendendo o Paulinho. Aí a torcida pressionou. Por quê? Porque o Cruzeiro está contratando. Aí as megalomanias, né? Não, nós precisamos. O Cruzeiro está contratando, não precisamos. Não, o Atlético precisa de dinheiro. O Atlético vendeu o Paulinho. Sabe que o Atlético pegou dinheiro? Foi lá e comprou. Como é que ele chama? O do Botafogo lá, o atacante lá que veio machucado. Esqueci até o nome do cara. Cara, foi loucura aquilo. O Atlético acabar de vender, fazer uma grande venda, na hora de pegar o dinheiro para fazer fôlego, não cedeu a uma pressão da torcida. Porque o Cruzeiro estava contratando Gabigol, sei lá o quê. Cara, o Cruzeiro ficou 5 anos apanhando, jogando mal. O Atlético está em 6 anos seguidos ganhando o Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro tivesse ficado 6 anos querendo montar time no nível do Atlético, que estava, né, como diz o presidente lá, o megalomaníaco, nós vamos montar time do Barcelona, do Real Madrid, vamos contratar 3 Hulk por ano. Se o Cruzeiro quisesse se equilibrar, o Cruzeiro tinha ido embora, tinha fechado. O Cruzeiro se pôs no seu momento.
no lugar do seu momento, falou, não, nós não temos como disputar com o Atlético. O Atlético, na época, todo mundo achava que ia, os caras botando dinheiro a rodo, sei lá o quê. Cruzeiro, nós não temos, vamos chegar lá aos poucos. Eu falava, 5, 6 anos nós vamos voltar, gente. Nós temos torcida, nós temos um principal ativo, que é a torcida. Beleza, aconteceu exatamente isso. Agora, quem tem que fazer do outro lado é o Atlético, e doa quem doer. Isso todos os times já passaram. O Cruzeiro passou por isso agora. O Atlético tem que aceitar. O Atlético não tem como manter a competitividade com o Cruzeiro mais por 5, 6 anos. Fato. O Atlético é 5, 6 anos arrumando a casa, torcendo para não cair, com chance grande de cair, para tentar recuperar e crescer de novo e voltar a ter um time à altura do tamanho da sua torcida, que é a 6ª, 7ª maior torcida do Brasil, 6º, 7º maior time do Brasil. O Cruzeiro, 4ª, 5ª torcida do Brasil, vai ficar lá em 4º, 5º. E aí, com uma gestão muito boa, consegue ir lá e beliscar os títulos. É isso, futebol é lógica, não tem como. O Cruzeiro agora também, antes de botar a roda para girar, for querer também ter time acima do Flamengo, ter reservas de 2 milhões de reais no banco, vários deles sentados igual o Flamengo. Tem Cruzeiro, vai queimar o dinheiro do Pedrinho desanima rapidinho. Você tem que entrar na sua realidade e fazer bem feito. Porque dá para fazer, mesmo o Flamengo investindo muito mais, dá para... Você vê, o Cruzeiro ganhou do Flamengo agora há pouco. Futebol é isso, futebol é lindo por causa disso, do imponderável. Mas, no geral, essa é a notícia que tem que ser dada. Curta e grosso, objetivo. Ah, quer me acusar de clubismo? Acuse. Há 5 anos eu tô falando. Se tivessem me ouvido pretensamente falando, pô, eu trabalho com empresas em recuperação há muito tempo. Ontem eu fechei contrato com uma outra empresa em recuperação e nós vamos reverter essa situação. Não é a primeira vez, eu ajudei o Cruzeiro lá, lógico, muito mal subutilizado, né, de graça, em 2019, tem conhecimento de empresas em dificuldade financeira. Estamos aí trabalhando numa universidade também, fizemos planejamento dela estratégico, a empresa está revertendo. Por causa de mim, não. Estou ajudando, sou um dos braços na ajuda. Mas eu entendo dessa situação financeira. Caixa é rei, sem dinheiro não vai nada. O Atlético não tem caixa. Ou os caras põem dinheiro para respirar e reduz custo, ou já era. Esquece isso. Escuta o que eu tô falando. Eu falei do estádio, eu falei dos investimentos, eu falei de tudo isso. Tudo. O Atlético começou a errar lá atrás, quando abriu mão do Daima, para começar a fazer estádio por vaidade. O Mineirão tava aí, nós temos que ter nosso estádio, nós podemos ter nosso estádio. Ele não enchia a Independência. Vaidade é um câncer da sociedade, beleza? Abraço, com Deus.